Olá, alunos. Meu nome é Elias Arcanjo, sou professor de Física. Vamos ensinar mais uma aula. Nessa aula de hoje, iremos estudar o gás ideal, também conhecido como gás perfeito. Para um gás ser considerado como gás ideal, ele precisa ter algumas características. Primeiro, estamos aí, as moléculas são pontos materiais, ou seja, eu devo desprezar o tamanho das moléculas. Segundo, eu tenho que ter um número muito grande de moléculas, certo? Em um movimento desordenado. Ou seja, não existe uma direção preferencial. Cada molécula tem uma direção totalmente aleatória. Terceiro, eu tenho colisões que são perfeitamente elásticas, ou seja, nós não teremos perda durante as colisões. Essas colisões acontecem, certo? E nenhuma energia ela é perdida. Quarta característica, eu só irei considerar forças durante a colisão. Então, eu devo desprezar a força gravitacional, eu devo desprezar a força elétrica, força apenas durante as colisões, ok? Então, todo gás com essas características, eu posso considerar ele como um gás ideal. Para estudar esse gás, nós precisamos definir alguns parâmetros, algumas variáveis. E as variáveis que iremos estudar serão as chamadas variáveis de estados, que são três: o volume, a pressão e a temperatura. O que é o volume do gás? O volume do gás ele vai corresponder ao volume do recipiente. Então, se você quer saber qual é o volume daquele gás, é só saber o volume do recipiente, porque o gás ele sempre vai expandir e ocupar todo o volume do recipiente. Então, se eu tenho um gás no volume de 1 litro e transferir para um volume de 2 litros, certo? Então, esse gás vai se expandir e vai passar agora a ter o volume de 2 litros. Tudo bem? É importante a gente fazer aqui uma relação entre capacidade e volume. Então, ó, se eu tenho um cubo de 1 cm3, então eu digo que esse volume de 1 cm3 que ele cabe 1 ml, certo? Então ele comporta ali o volume de 1 ml. Um cubo de 1 decímetro cúbico, ele cabe ali 1 litro, certo? E um volume de um cubo de 1 metro cúbico, ele comporta, certo, 1000 litros, ok? Então essas relações elas são importantes. Uma outra grandeza deixada é a temperatura. A temperatura é aquela grandeza que está associada à energia cinética de translação. Isso quer dizer, se eu estou aumentando a temperatura, certo, do gás, quer dizer que eu estou aumentando a energia de translação, a energia de vibração dessas moléculas, ok? Então, entenda a temperatura como estando associada a essa energia cinética de translação. Sempre que nós falarmos de temperatura, iríamos utilizar nos cálculos certas equações dos gases, na equação de Clapeyron, sempre a temperatura em Kelvin. E aí, para transformar de Celsius para Kelvin, nós usamos essa formulazinha simples, né, que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. A última grandeza de estado é o que nós chamamos de pressão. Então, a pressão de um gás, certo, está associada com as colisões, certo, das moléculas com a parede. Quando a partícula bate, certo, na parede, ela transfere energia, ela aplica uma força. Então, eu posso dizer que quanto maior for o número de colisões, maior será a pressão exercida por esse gás. E quanto maior a energia cinética do gás, certo? Maior será a pressão, porque você tem uma maior transferência de energia, uma maior força. Tudo bem? Relacionando, sim, e aí você tem algumas unidades para pressão, ela pode estar em atm, pode estar pascal, milímetro de mercúrio, centímetro de mercúrio, e aqui você tem a relação, né? Ó, uma atm é 10 a quinta pascal, que é igual a 10 a quinta newton por metro quadrado, ou seja, pascal é a mesma coisa de newton por metro quadrado, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 76 centímetros de mercúrio, ok? Relacionando essas três variáveis de estados, nós temos a chamada equação de Clapeyron. Então, a equação de Clapeyron diz que PV, o produto PV, é igual a nRT, ou seja, o produto da pressão vezes o volume, isso vai ser igual a N, que é o número de mols, vezes R, que é a chamada constante dos gases, ou constante universal dos gases, vezes a temperatura. Então, essa equação ela nos permite, conhecendo duas variáveis de estado, determinar a terceira, ok? Esse R aí, como eu falei para vocês, é a constante real dos gases, ou a constante universal dos gases, que ela pode ser dada aqui, certo? Como sendo 0,082 atm litro mol Kelvin, ou R igual a 8,31 joule mol Kelvin. Observe que quando
você trabalha aqui com o R igual a 8,31, quer dizer que você vai trabalhar ali no sistema internacional, certo? Quando você trabalha com 0,082, então tenha cuidado aí que o volume tem que estar em litros, a pressão tem que estar em ATM, certo? Já nesse aqui, como eu falei, sistema internacional, então o volume já é metro cúbico, a pressão é Pascal ou Newton por metro quadrado. E o número de mols, certo? É o que nós chamamos aqui a massa do corpo, certo? Dividido pela massa molar dele. Tudo bem? Geralmente ele dá o número de mols, você não precisa calcular esse número de mols. Vamos a um exemplo? Veja, exemplo 1. Em um recipiente rígido de 41 litros de capacidade, são colocados 10 mol de um gás perfeito a temperatura de 177 graus Celsius. Qual o valor da pressão exercida por esse gás nas paredes internas do recipiente? Dado, constante universal dos gases perfeito, R igual a 0,082 atm litro mol Kelvin. Então sempre fica aquela dúvida, professor, eu vou trabalhar com a temperatura em, o volume em, a pressão será em que unidade? Olha para a constante. A constante está dizendo que a pressão ela estará em atm, o volume tem que estar em litros e a temperatura em Kelvin, ok? Então, nós temos, de acordo com a equação de Clapeyron, que PV é igual a nRT, onde no caso aqui ele quer saber quem é a pressão. Para isso ele forneceu o quê? O volume e a temperatura. Duas grandezas de estado para você encontrar a terceira. Então eu posso escrever que P, que é a pressão que eu quero, é nRT sobre V. Cuidado! Temperatura tem que estar em Kelvin, então é a temperatura em Celsius mais 273. Então somando aqui, ó, 177 mais 273 dá 450 Kelvin, certo? O volume está em litros, porque a unidade aqui, a constante, ó, diz que está em litros, certo? Não tem problema. Então P vai ser igual a N, são 10 mols, a constante, certo? A temperatura que nós calculamos 450 vezes pelo volume que é 41. Então você tem uma pressão aqui de 9 ATMs. Então essa equação é extremamente importante. PV igual a nRT, ok? Tudo bem? Espero que tenham gostado e até nossa próxima aula falando sobre as transformações, certo? Dos gases ideais. Até a próxima.